Conhecimento de Deus. Ó tu que és, Deus Pai, Todo-Poderoso Senhor, que nos criaste e nos trouxeste a esta vida, concede que possamos conhecer-te, o único Deus verdadeiro. O espírito humano anseia por conhecimento, por um conhecimento completo e integral. Nada pode destruir nosso desejo de saber, e, naturalmente, nossa maior aspiração é pelo conhecimento do ser primordial, de quem ou o que realmente existe. Ao longo dos séculos, o homem prestou homenagem instintiva a este primeiro princípio. Nossos pais e antepassados o reverenciaram de diferentes maneiras porque não o conheciam como ele é. Alguns ergueram um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Mesmo em nossos dias, somos constantemente lembrados de que a razão, por si só, não pode nos levar além do limiar do desconhecido. Deus é nosso único meio de acesso a esse conhecimento superior, se ele se revelar. O problema do conhecimento de Deus leva a mente a buscar através dos séculos exemplos de Deus aparecendo ao homem por meio de um ou outro dos profetas. Não há dúvida de que, para nós, para todo mundo cristão, um dos eventos mais importantes registrados nas crônicas do tempo foi a manifestação de Deus no Monte Sinai, onde Moisés recebeu novo conhecimento do ser divino: eu sou o que sou, Jeová. A partir daquele momento, vastos horizontes se abriram diante da humanidade, e a história tomou um novo rumo. A condição espiritual de um povo é a verdadeira causa dos eventos históricos. Não é o visível que é de primordial importância, mas o invisível, o espiritual. Percepções e ideias sobre o ser e o significado da vida, em geral, buscam expressão e, ao fazê-lo, instigam um evento histórico. Moisés, possuidor da suprema cultura do Egito, não questionou que a revelação que lhe foi dada de maneira tão miraculosa vinha daquele que realmente criou todo o universo. Em nome desse Deus, eu sou, ele persuadiu o povo judeu a segui-lo. Investido de poder extraordinário do alto, ele realizou muitos milagres. A Moisés pertence a glória imortal de ter aproximado a humanidade da verdade eterna. Convencido da autenticidade de sua visão, ele emitiu suas injunções como preceitos do alto. Todas as coisas foram realizadas em nome e pelo nome do Eu Sou que se revelara. Poderoso é este nome em sua força e santidade, é ação que procede de Deus. Este nome foi o primeiro ingresso na eternidade viva, o alvorecer do conhecimento do absoluto não originado como Eu Sou. Em nome de Jeová, Moisés conduziu os israelitas ainda primitivos para fora de seu cativeiro no Egito. Durante suas peregrinações no deserto, no entanto, ele descobriu que seu povo estava longe de estar pronto, apesar dos muitos milagres que testemunharam, para receber a sublime revelação do Eterno. Isso ficou particularmente claro quando se aproximaram das fronteiras da terra prometida. Sua falta de coragem e fé fizeram o Senhor declarar que nenhum daqueles impregnados com o espírito do Egito veria a boa terra. Eles deixariam seus ossos no deserto, e Moisés encorajaria e prepararia uma nova geração mais capaz de compreender Deus, invisível, mas segurando todas as coisas na palma de sua mão. Moisés foi dotado de um gênio excepcional, mas nós o estimamos ainda mais porque ele percebeu que a revelação concedida a ele, apesar de sua grandeza e validade, ainda não estava completa. Ele sentiu que aquele que se revelara era o primeiro e o último, que não poderia haver ninguém e nada antes dele ou depois dele. E ele cantou: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouve, ó terra, as palavras da minha boca. Ao mesmo tempo, ele continuou a orar por um conhecimento melhor de Deus, clamando a ele das profundezas: mostra-me a ti mesmo, para que eu te conheça. Deus ouviu sua oração e revelou-se na medida em que Moisés poderia compreender, pois Moisés não poderia conter toda a revelação. Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Enquanto a minha glória passar, eu te cobrirei com a minha mão. E tirarei a minha mão, e verás as minhas costas, mas a minha face não se verá. Que a revelação recebida por Moisés estava incompleta é mostrada em seu testemunho ao povo de que o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti. A ele ouvireis. E também, e o Senhor me disse: eu lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca,
e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio 18, 15,18. De acordo com o Antigo Testamento, todo Israel vivia na expectativa da vinda do profeta de quem Moisés escreveu, o profeta por excelência, aquele profeta. O povo judeu esperava a vinda do Messias que, quando viesse, lhes diria todas as coisas. Vem e vive entre nós, para que possamos conhecer-te, era o clamor constante dos antigos hebreus. Daí o nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Assim, para nós cristãos, o ponto focal do universo e o significado último de toda a história do mundo é a vinda de Jesus Cristo, que não repudiou os arquétipos do Antigo Testamento, mas os reivindicou, desdobrando no seu verdadeiro significado e trazendo novas dimensões a todas as coisas, dimensões infinitas e eternas. A nova aliança de Cristo anuncia o início de um novo período na história da humanidade. Agora, a esfera divina se refletia na grandiosidade insondável do amor e da humildade de Deus, nosso Pai. Com a vinda de Cristo, tudo mudou. A nova revelação afetou o destino de todo o mundo criado. Foi dado a Moisés conhecer que o ser absoluto primordial não é uma entidade geral, algum processo cósmico impessoal ou um não ser suprapessoal e todo transcendente. Foi provado a ele que esse ser tinha um caráter pessoal e era um Deus vivo e vivificante. Moisés, no entanto, não recebeu uma visão clara. Ele não viu Deus em luz, como os apóstolos o viram no Monte Tabor. Moisés chegou-se à escuridão onde Deus estava. Isso pode ser interpretado de várias maneiras, mas a ênfase está no caráter incognoscível de Deus, embora em que sentido e em que conexão não podemos ter certeza. Moisés estava preocupado com a impossibilidade de conhecer a essência do ser divino. Ele pensava que, se Deus é pessoa, então ele não pode ser eternamente único em si mesmo, pois como poderia haver uma solidão metafísica eterna? Aqui estava esse Deus pronto para liderá-los, mas liderá-los para onde e com que propósito? Que tipo de imortalidade ele oferecia? Tendo chegado à fronteira da terra prometida, Moisés morreu. E assim ele apareceu, aquele a quem o mundo devia sua criação, e com raras exceções, o mundo não o conheceu. O evento estava imensuravelmente além da compreensão do homem comum. O primeiro a reconhecê-lo foi João Batista, razão pela qual ele foi corretamente chamado de maior entre os nascidos de mulheres e o último da lei e dos profetas. Confronte com Mateus 11, 9 e 13. Moisés, como homem, precisava de sinais evidentes do poder e da autoridade que lhe foram conferidos, se quisesse impressionar os israelitas, ainda propensos à idolatria, e levá-los a prestar atenção aos seus ensinamentos. Mas é impossível para nós, cristãos, ler os primeiros livros do Antigo Testamento sem ficarmos chocados. Em nome de Jeová, todos aqueles que resistiram a Moisés sofreram retribuições terríveis, muitas vezes a morte. O Monte Sinai ardia em fogo, e o povo foi trazido para escuridão, trevas e tempestade, para o som de uma trombeta e a voz de palavras que não podiam suportar. Com Cristo, é o oposto. Ele veio em completa mansidão, o mais pobre dos pobres, sem um lugar para reclinar a cabeça. Ele não tinha autoridade, nem no Estado nem mesmo na sinagoga, fundada na revelação do alto. Ele não lutou contra aqueles que o rejeitaram. E nos foi dado identificá-lo como Pantocrator precisamente porque ele, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, submetendo-se finalmente à coerção e à execução. Como Criador e verdadeiro Senhor de tudo o que existe, ele não precisava de força, não precisava demonstrar o poder de punir a oposição. Ele veio para salvar o mundo, para nos falar do único Deus verdadeiro. Ele nos revelou o nome do Pai. Ele nos deu a palavra que ele mesmo recebeu do Pai. Ele nos revelou Deus como luz, em quem não há treva alguma. Confronte com João 1.5. Ele nos deu a conhecer o mais sublime de todos os mistérios, que Deus é um ser hipostático, mas não uma só pessoa, mas 3 pessoas em uma, a Santíssima Trindade. Ele nos deu o batismo, com o Espírito Santo e com fogo. À luz desse conhecimento, agora vemos o caminho para a perfeição eterna. Confronte com Mateus 5.48. O mundo continua a se debater no círculo vicioso de seus problemas materiais,
econômicos, de classe, nacionalistas e outros, porque as pessoas se recusam a seguir Cristo. Não temos o desejo de nos tornar como Ele em todas as coisas, de nos tornarmos seus irmãos, e por Ele, os amados filhos do Pai e a morada escolhida do Espírito Santo. Na providência pré-eterna de Deus para o homem, estamos destinados a participar de seu ser, a ser semelhantes a Ele em todas as coisas. Por sua própria essência, esse desígnio de Deus para nós exclui a menor possibilidade de coerção ou predestinação. E nós, como cristãos, nunca devemos renunciar ao nosso objetivo, para não perdermos a inspiração para conquistar o reino dos céus. A experiência mostra claramente que, uma vez que nós, cristãos, começamos a reduzir o escopo da revelação dada a nós por Cristo e pelo Espírito Santo, gradualmente deixamos de ser atraídos pela luz que nos foi manifestada. Se quisermos preservar nossa esperança salvadora, devemos ser corajosos. Cristo disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ele venceu o mundo, neste caso, não tanto como Deus, mas como homem, pois ele verdadeiramente se tornou homem. A genuína vida cristã é vivida em espírito e em verdade, e, portanto, pode ser continuada em todos os lugares e em todos os tempos, já que os mandamentos divinos de Cristo possuem um caráter absoluto. Em outras palavras, não há e não pode haver circunstâncias em qualquer lugar da terra que tornem impossível a observância dos mandamentos. Em sua essência eterna, a vida cristã é espírito e verdade divinos e, portanto, transcende todas as formas exteriores. Mas o homem vem a este mundo como uma tábula rasa, para crescer, fortalecer-se no espírito, ser cheio de sabedoria, confronte com Lucas 2:40, e assim surge a necessidade de algum tipo de organização para disciplinar e coordenar a vida coletiva de seres humanos ainda longe da perfeição moral, intelectual e, mais importante, espiritual. Nossos pais na igreja e os apóstolos que nos ensinaram a honrar o verdadeiro Deus estavam bem cientes de que, embora a vida do Espírito Divino supere todas as instituições terrenas, esse mesmo Espírito ainda constrói para si um lugar de habitação de natureza tangível para servir como um vaso para a preservação de seus dons. Essa habitação do Espírito Santo é a Igreja, que, através de séculos de tempestade e violência, guardou o precioso tesouro da verdade revelada por Deus. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória. A função da Igreja é conduzir os fiéis à esfera luminosa do ser divino. A Igreja é o centro espiritual do nosso mundo, abrangendo toda a história do homem. Aqueles que, através de uma longa luta ascética para permanecer nos preceitos do Evangelho, tornaram-se conscientes de sua liberdade como filhos de Deus, não se sentem mais impedidos por tradições formais, eles podem seguir os costumes e ordenações gerais com facilidade. Eles têm o exemplo de Cristo, que guardou os mandamentos de seu Pai sem transgredir a lei de Moisés com todos os seus fardos pesados de suportar. Em Cristo e na vinda do Espírito Santo, Deus nos deu a revelação plena e final de si mesmo. Seu ser é agora, para nós, a primeira realidade, incomparavelmente mais evidente do que todos os fenômenos transitórios deste mundo. Sentimos sua presença divina tanto dentro de nós quanto fora, na suprema majestade do universo, no rosto humano, no relâmpago do pensamento. Ele abre nossos olhos para que possamos contemplar e nos deleitar na beleza de sua criação. Ele enche nossas almas de amor por toda a humanidade. Seu toque indescritivelmente suave penetra nosso coração. E nas horas em que sua luz imperecível ilumina nosso coração, sabemos que não morreremos. Sabemos disso com um conhecimento impossível de provar da maneira comum, mas que para nós não requer prova, pois o próprio Espírito testemunha dentro de nós. A revelação de Deus como "Eu sou o que sou" proclama o caráter pessoal do Deus absoluto, que é o núcleo de sua vida. Para interpretar essa revelação, os padres adotaram o termo filosófico hipóstase, que, antes de tudo, transmite a ideia de atualidade e pode ser aplicado a coisas, ao homem ou a Deus. Em muitos casos, foi usado como sinônimo de essência. Na segunda epístola aos Coríntios, hipóstase denota realidade sólida e é traduzida para o inglês como confiança ou certeza. Na epístola aos Hebreus, o termo descreve a pessoa do Pai, sendo
a expressa imagem da sua pessoa. Outras traduções encontradas na mesma epístola são substância. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, e ser essencial, a marca do próprio ser de Deus. Assim, essas três palavras, pessoa, substância, ser essencial, tomadas juntas, transmitem o conteúdo da expressão teológica grega hipóstase, a ser entendida como compreendendo, por um lado, a noção de rosto, pessoa, e, por outro, enfatizando a importância cardinal da dimensão pessoal no ser. No presente texto, os termos hipóstase e pessoa são idênticos em significado.